bem perto do córrego que passava ao lado da casa, tinha uma toceira de bambu, tão bonita. Mas na frente ficava um grande carvalho, uma árvore frondosa, cuja copa tão bonita dançava ao sabor do vento. Um dia, o neto olha e vê a árvore tão frondosa, tão bela, tão grande, tão majestosa, tombada ao chão. E ele ficou muito curioso. Chamou o vovô, disse: vovô, vem cá ver. Olha, a árvore caiu. E o avô pegou o neto e foi lá no local onde a árvore tinha caído e perceberam que aquela grande árvore tinha caído porque alguns besouros, algum cupim, tinha carcomido a árvore, tinha destruído aquela árvore por dentro. E ela só tinha aparência, só tinha grandeza aos olhos, às vistas, ao externo, porém por dentro ela já estava completamente comprometida e foi ao chão. Mas o neto, ainda inconformado com a situação, perguntou: vovô, mas como essa árvore tão grande, tão forte, caiu? Se lá em casa, perto da nossa cozinha lá, tem bambu tão fino. E eles envergam, mas não caem. Por que, vovô? E o vovô então vai contar para o neto a parábola do bambu. Por que que o bambu não cai? Eu fui criado na roça e também do lado da minha casa tinha uma toceira de bambu. E eu sempre admirei o bambu. E eu gostaria agora de, na parábola do bambu, contar para você algumas coisas que o bambu pode nos ensinar e tirar isso como lição de vida. Em primeiro lugar, o bambu é uma árvore que antes de crescer para cima, cresce para baixo. Arrancar uma toceira de bambu é uma coisa dificílima, porque antes dele crescer para cima, ele finca suas raízes profundamente. Que lição de vida! Tem tanta gente querendo crescer, mas não tem base, mas não tem alicerce. Quando chega o vento, quando chega a tempestade, tudo isso cai, entra em colapso, em ruína, porque não tinha raízes profundas. No Salmo 1, Davi chegou a comparar o justo como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto esse homem faz será bem sucedido, porque tem alicerce. É assim com a casa. O homem que constrói sua casa sobre areia, a casa pode ser muito bonita, mas a hora que a chuva chegar, que a tempestade vier, que os rios baterem no alicerce, ela vai cair. O alicerce você não vê. Mas quem não investe no alicerce, quem não cria raízes, não consegue lidar vitoriosamente com as crises da vida. Essa é a primeira lição da parábola do bambu. A segunda lição da parábola do bambu é que o bambu é uma árvore gregária. Você não vê um bambu, você vê uma toceira. Você vê um bambuzal. Crescem coletivamente. Olha que lição bonita. Nós não fomos chamados para fazer carreira solo. Nós somos membros de um corpo. Nós somos ovelhas de um rebanho. Nós somos filhos de uma família. O egoísmo não cabe na vida de uma pessoa vitoriosa. As pessoas narcisistas, que olham só para si, só buscam o seu interesse. As pessoas que não sabem conviver, se relacionar, não sabem repartir, não sabem harmonizar as coisas, convivendo com outros diferentes, estão destinados ao fracasso. Precisamos entender isso. Nós somos membros uns dos outros, parte uns dos outros. Nós caminhamos juntos. Se um sofre, todo mundo sofre com ele. Se um se alegra, todo mundo se alegra com ele. Nós não estamos lutando uns contra os outros. Nós somos como uma toceira de bambu, uns do lado dos outros, protegendo uns aos outros, cuidando uns dos outros, juntos, crescendo, juntos, sofrendo, juntos, chorando, juntos, nos alegrando, sempre juntos, porque somos uma família.
É isso que o bambu nos ensina. Terceira coisa do bambu, que eu acho interessante da parábola do bambu, é que o bambu tem a capacidade de, na hora do vendaval, da tempestade, da crise, beijar o chão. E depois ele volta. Ele não é inflexível. Porque as árvores grandes, inflexíveis, quando chega a rajada muito forte, ela quebra, ela cai. É assim na vida. Pessoas inflexíveis quebram. Pessoas inflexíveis se arrebentam. Você pode ver isso na família. Um pai muito rigoroso, muito austero, muito brigão, que põe um regime de opressão dentro de casa, é um ditador, acaba quebrando a família, arrebentando com todo mundo. Isso chega à lei da física, toda ação produz uma reação igual e contrária. Então, o bambu nos ensina isso. É preciso envergar, é preciso curvar, é preciso ter a humildade de ir ao chão, para não quebrar. Você, por exemplo, para o seu carro em cima de uma ponte, aí você percebe que a ponte balança. E por que ela balança? Para não quebrar. Eu tive o privilégio de visitar o prédio mais alto de Chicago, considerado na época o prédio mais alto dos Estados Unidos, Sears Towers. E lá em cima, no último andar, balança. E eu perguntei para a pessoa que me acompanha, por que está balançando? Ele disse, para não quebrar. Se não balançar, quebra. Se não tiver flexibilidade, quebra. É assim na vida. Aprendemos isso com o bambu. Mas a quarta lição que eu aprendo com o bambu é que o bambu, embora seja uma haste longa, ela não se destrói. Sabe por quê? Por que ela não quebra, não racha, não trinca? Porque de ponto em ponto tem nós. E aqueles nós é que dão segurança para que toda aquela haste do bambu não quebre diante das tempestades da vida. Olha que coisa interessante. Na nossa vida precisamos ter nós também. São esses nós que garantem que, diante de uma tempestade, nós não vamos nos quebrar todo. Esses nós é que dão firmeza. Flexibilidade e firmeza. Se não tivesse esses nós, o bambu seria inútil. Porque ao vir a tempestade, ele iria para o chão e não voltaria do chão. Ele cairia e não se levantaria. Então nós aprendemos isso com o bambu. Os nós da vida nos fortalecem. Os nós da vida nos dão a capacidade de nos reerguermos diante de uma situação em que você beijou o chão. Parábola do bambu. Mas me permita outra lição. O bambu é uma árvore que tem várias modalidades. Tem o bambu chinês, por exemplo, que cresce mais para baixo do que para cima. E ele é comestível. Eu não sei se você já comeu broto de bambu. É uma delícia. Tudo no bambu é útil. Útil para fazer construção, útil para construir pontes, útil para fazer instrumentos musicais, úteis para fazer utensílios domésticos. Nada se perde no bambu. Tudo nele é útil. Assim é a vida. Nós devemos também ter utilidade, sermos úteis para nós mesmos, para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas. A nossa vida não pode ser um problema para os outros. O ambiente tem que melhorar pelo simples fato de você ter chegado. Você precisa ser uma bênção onde Deus plantou você. Mas eu quero terminar com o último ponto. Quando você vê uma toceira de bambu, via de regra, ela está plantada perto d'água. E quando você vê uma toceira de bambu, ela oferece uma sombra gostosa, restauradora. Então, diante do calor causticante, do sol inclemente, você ficar debaixo de uma moita de bambu é ficar num lugar gostoso, agradável, é como se tivesse ar refrigerado naquele ambiente. Assim devemos ser nós também, plantados junto à corrente de águas. A nossa vida é útil e a nossa vida oferece sombra para os cansados, refrigério para os aflitos, um lugar de descanso para aqueles caminhantes da vida que precisam de um renovo emocional e espiritual. Bom, quando o vovô acabou de contar a parábola do bambu para o seu netinho,
ele ficou encantado, admirado, porque o bambu tão frágil é mais forte que um grande carvalho, porque não está sozinho, ele está junto de outros, e ele é capaz de, na crise, deixar o chão, mas se levantar, se reerguer e continuar a sua vida sobranceira e vitoriosa. Você e eu devemos ser como o bambu. Essa é a parábola do bambu. Espero que estas breves palavras e esses insights possam ter edificado e abençoado o seu coração.